Olá, então vamos começar nossa aula de hoje e hoje vamos entrar no tópico de derivadas, né? Derivadas de funções ou também diferenciação de funções, tá? E aí o que vamos ver, o que é uma derivada? A gente teve quando começamos a falar de limite, tivemos ali uma breve discussão ali no começo, falando o que era, como a gente obtia, né, a tangente da reta tangente ao gráfico em determinado ponto, né, como que se obtia a reta tangente. Vocês vão ver que aquela discussão ali, na verdade, então aquela discussão ali era, na verdade, um limite especial, e aquele limite especial é o que vamos chamar de derivadas. Mas aqui vamos rever cada um daqueles passos novamente, tá? Então essa aqui vai ser a primeira aula sobre derivadas de funções. Então vamos começar falando, definindo o que é incremento e o que é razão incremental. O incremento, né, quando você tem uma variável x, aí você pode até pensar que essa variável x é algo que está medindo alguma coisa, né? Então, o que seria o incremento, né? Então você tem uma variável x, aí essa variável x, né, que é uma espécie de medida que você está fazendo, ela variou de x0 até x1, tudo bem? E aí então a gente define o incremento, né? Ou você também pode dizer variação da variável x como esse elemento que estou chamando de delta de x, tá? Então isso aqui, delta de x, quer dizer o incremento da variável x. O incremento é justamente a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, tá? Então delta de x vai ser o x1 menos x0, tudo bem? Então isso que é o incremento de uma variável x, tá? Simplesmente você está medindo quanto que variou, tá? Foi de um ponto até outro, então quanto que foi a variação que você teve nesse ponto, né? Então você está ali andando com o seu carro, você está olhando a quilometragem que você está percorrendo, então no instante você estará num ponto, por exemplo, da rodovia, no instante posterior você estará em outro ponto. Então a distância que você correu entre esses dois pontos é o que eu estou chamando de incremento ou variação da variável x, nesse caso x sendo o quilômetro percorrido pelo carro, tá? Um outro exemplo, né, seria o tempo, né? Então você está fazendo uma atividade, começou a fazer atividade, aí você olhou ali que horas eram, aí você terminou sua atividade, você viu que horas que eram, né? Então você viu, você quer saber quanto tempo você gastou nessa atividade, esse quanto tempo gastou, a gente pode também dizer que ele é a variação ou incremento na variável t, onde t, na verdade, mede o tempo, tudo bem? Então aqui está o exemplo, né? Esse t representa o tempo. Então esse delta t é o quanto tempo você gastou para fazer essa atividade. Então vai ser o T1, né, que é o horário final quando você terminou, menos o T0, que é o horário em que você iniciou, tudo bem? Então eu comecei a estudar às 2 horas da tarde e terminei de estudar às 6 horas. Então, quanto tempo que eu fiquei estudando é o ponto final, que são 6 horas, menos o ponto inicial, que são as 2. Então você estudou 4 horas. Então o delta de T nesse caso são 4 horas, tudo bem? Então, esse na verdade é uma notação até bem comum em física, né? Esse delta para dizer que é a variação algum tipo de medida, né? De alguma variável em relação a dois, dois pontos de observação. No caso que os pontos seriam os instantes de tempo. Legal, tá, então a gente sabe o que é essa noção de variação ou de incremento de variável, tudo bem? Vamos passar isso agora para um conceito relacionado a funções. Se você pensar assim, funções, você pode tem duas medidas, né? É que elas estão relacionadas. Mas pensando separado, você tem a medida da variável x, né? Que é a variável que percorre o domínio. E tem a variável y, né? Que é a variável y que ela percorre a imagem da sua função. Tudo bem? Claro, tem uma associação entre elas, né? Associação justamente à função f. Mas você pode pensar, né, que tem uma variação da variável x e a variação da variável y. Tudo bem? O que a gente quer, de alguma forma, mensurar é a
o quanto que a variável y varia de acordo com uma variação da variável x. Tudo bem? Então, a variável x é o domínio, né? Então, ela tem a sua variação. Aí, dada uma variação da variável x, a gente quer saber quanto que é a variação da respectiva variável y. Onde y, na verdade, é o f de x. Tá? Então, por exemplo, né? Suponha que a variável x, né? A variável x que eu estou pensando aqui como uma variável independente, onde x, então, percorre o conjunto A. Tudo bem? Então, a variável, vamos supor, né? Uma variação dela, que ela foi de x0 até x1. Tudo bem? Aí, se você pegar os valores da y, que na verdade é a imagem pela f dos pontos x, a y então vai de y0, que é igual a f de x0, até y1, que é igual a f de x1. Tudo bem? Então, enquanto o x varia de x0 a x1, a y, né, como ela está ligada com a variável x através da função f, ela também vai variar. E a variação dela eu estou chamando que vai de y0 até o y1. Tudo bem? Onde a relação que tem entre a x0 está aqui, né? O y0 é igual ao f de x0 e o y1 é o f de x1, tá? Então, a x foi de x0 até x1, teve uma variação. A variável y, né, que é a imagem da função, ela variou de y0 até y1. Tá? Então, isso que eu estou falando, né? Então, o incremento da variável x, né? Então, delta de x, ela foi de x0 a x1, então teve uma variação, né? Mas com essa variação da variável x que está no domínio, vai corresponder um incremento, né, da variável y, que é a imagem dos pontos de x pela função f. Então, ela vai ter um incremento delta de y que é igual a y1 menos y0. Tudo bem? Onde que a ligação entre o y e o x está feita pela função f. Mas assim, dado um delta de x, você vai ter um respectivo delta de y, tá? Onde o delta de y é ligado por essa relação que está aqui. Tá? Então, se a gente fosse olhar aqui no gráfico, o que seria isso? Então, você teria aqui o gráfico da sua função, coisa assim. Aqui, o que a gente está medindo, né? O que a gente está observando? Que assim, para cada variação da variável x, então, opa. Então, o que a gente está olhando? Estamos olhando o seguinte. Então, a variável x, ela foi de x0, tá? Ela foi até x1. Tudo bem? E aí, respectivamente, né, o x0 vai estar relacionado a um y0 na imagem, onde eu volto a dizer que o y0, na verdade, é o f de x0. E quando o valor da variável é x1, então também vai ter correspondido aqui um y1, que na verdade é o f de x1. Tá? Então, o que acontece? Para uma variação da variável y, né? Então, x0 foi de x0 até x1. Então, o delta de x é essa variação daqui. Então, foi daqui até aqui. Tudo bem? Isso aqui que a gente pode chamar de delta de x. Então, para esse delta de x, teve uma variação na variável y. A variação é justamente que ele foi de y0. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Então, x0 foi de x0 até x1, né? A variável x foi de x0 a x1, então isso é correspondente a um delta de x. E a y correspondente foi de
de y0 até y1. Então, ela foi de y0 até y1. Opa. Tá bom? Então, eu criei, né, essa barrinha aqui horizontal, que é o delta de x, que é a variação, o incremento, né, na variável x. Isso vai corresponder pela f ao incremento na variável y, que é esse delta de y, que é essa barrinha que está vermelha aqui na vertical. Tudo bem? Então, por enquanto, é essa associação que estamos olhando, né? Variou aqui, ó, de x0 foi para x1. Então, a imagem correspondente pela f foi de y0 para y1. Tudo bem? Em outras palavras, a esse delta de x você está correspondendo a esse delta de y. Tudo bem? E vamos chamar, então, agora que a gente tem a função, a gente sabe essa relação entre o delta de x e o delta de y, a gente quer estudar qual que é a relação, né, entre o delta de x e o delta de y. Então, a gente define, né, como razão incremental. Define como razão incremental. Né, essa razão, que eu vou chamar de delta de f, né, para dizer que é razão incremental da função f, como sendo a variação de y dividido pela variação de x. Tudo bem? Então é como se fosse o y1 menos y0 dividido pelo... Opa, aqui está errado. Aqui é x1. Desculpa, aqui está... Aqui é x1 menos x0. Tá. Só uma correçãozinha aqui. x1 menos x0. Tá? Ou, pode ver como delta de y, então a variação de y dividido pela variação de x. Né? E aí, olha o que a gente está fazendo, né? Então, essa razão incremental é o delta de y dividido pelo delta de x. Tudo bem? Se a gente olhar lá, voltar no gráfico, o que a gente está fazendo, então? Então, eu estou chamando de delta de f, né, que é a razão incremental, o delta de y dividido pelo delta de x. Então, a variação é o incremento, né, na variável y dividido pelo incremento na variável x. Se a gente olhar aqui, ó, então você está pegando essa medida dividido por essa. Em outras palavras, se você pensar nesse ângulo aqui, você está pensando na medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Tá? Isso aqui é justamente a tangente do ângulo alfa. Tudo bem? Isso aqui é justamente a tangente do ângulo alfa. Mais ainda, né? Se você pensar, lembrar o que era a reta, no caso que pensa na reta que passa nesses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Nesses dois pontos, se você traçar aqui a reta, ficou mais ou menos, né? Eu consigo mexer aqui. Legal. Então, se você pensar nessa reta verde, então o que essa reta verde é? É a reta que passa nesse ponto e nesse ponto, tudo bem? Então, essa reta verde, esse tangente de alfa é justamente a inclinação, né? A inclinação, você pode pensar, né, como sendo a inclinação dessa retinha verde, tudo bem? Então, essa razão incremental ΔF, que é igual a ΔY sobre delta de x, nesse contexto aqui do nosso desenho, você pode pensar como sendo a tangente de alfa, ou mais especificamente, uma medida dando para a gente a inclinação dessa reta verde. Tudo bem? Então, essa aqui é a interpretação geométrica da nossa razão incremental.
Em outro modo de ver, né, o que você está medindo aqui com essa razão incremental é assim. Você está querendo ver quanto que varia a variável y, né, a variável dependente y, em relação a uma variação da variável x. Mais ou menos assim. Será que, tipo de pergunta que você quer responder é assim, será que variando a variável x em uma medida, quanto é que varia a variável y? Por exemplo, será que se eu variar a variável x em 2 unidades, será que a variável y vai variar em 4 unidades, né? Por exemplo, essa é mais ou menos a ideia dessa razão incremental. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. Então, considere a função f de x é igual a x mais 1. E enquanto a razão incremental da função f, quando x varia de x0 igual a 2 até x1 igual a 4. Né? Então, a gente calcula primeiro as razões incrementais de cada uma das variáveis. Então, o delta de x... Opa. Então, o delta de x é igual a x1 menos o x0, que nesse caso vai ser o 4 menos o 2, que é igual a 2, então. Tudo bem? Esse é o delta de x. Agora vamos ver o delta de y. Para fazer o delta de y, eu preciso do y1 e o y0. Então a gente só lembra primeiro aqui, então esse é o primeiro delta de x. Agora para o y, você calcula o y0 é igual ao f calculado no x0, que nada mais é que o f calculado na x0 é 2. Então aqui vai dar f de 2. Então f de 2 vai dar igual a 2 mais 1, que é 3. O y1 é igual ao f de x1, que na verdade é o f de 4, né? x1 é igual a 4. Então, f de 4, então você vai colocar o 4 no lugar do x, vai dar 4 mais 1, 5. Tudo bem? Então, no final, você consegue calcular o delta de y. Delta de y, que é igual a y1 menos y0, vai ser igual. y1 é 5, y0 é 3, então aqui dá 2. Tudo bem? 5 menos 3 igual a 2. Por final, a gente calcula qual que é a razão incremental da função f nesses pontos. Então, o delta de f é igual o delta de y sobre o delta de x. Tá? Então, isso aqui é igual a... Delta de y é 2, né? Dividido por delta de x também é 2. Então, a razão incremental aqui nesse caso é 1. Tudo bem? Então, a nossa razão incremental da função f, quando x vai de x era igual a 2 a x1 igual a 4, dá 1. Isso, dá 1. Né? Então, o que é aqui? Qual que é a interpretação disso, né? A interpretação disso é a seguinte. Para cada variação da variável x, para cada unidade de variação, a variável y muda do mesmo tamanho. Tudo bem? Então, nesse caso, né, a diferença de x1 a x0, né, então ele foi de 2 para 4. Então, subiu 2 unidades. A respectiva variável y também aconteceu a mesma coisa. Foi de 3 para 5. Então, subiu 2 unidades. Tudo bem? Então, para cada aumento que você tiver na variável x, você tem o mesmo aumento na variável y. Tudo bem? Então, se a variável x ela variar assim, de 10 unidades, a variável y também vai variar de 10 unidades. Tudo bem? Porque, como se delta de f deu 1, então eles variam na mesma proporção. Exatamente na mesma proporção, sendo que a proporção é 1. Tudo bem? Então, há uma variação na variável x, você tem a mesma variação na variável y. Tudo bem? Um exemplo que gosto sempre de colocar, né? Ainda mais que vocês podem estar fazendo um curso de física em paralelo.
Um outro exemplo seria assim, ó. Qual seria outra interpretação disso, né? Então suponha que S de t é a função posição de uma partícula é uma função de posição de uma partícula, tudo bem? Então suponha que S de t é uma função posição de uma partícula, tá? Então, por exemplo, né, vocês talvez estejam vendo ou lembrem daquela coisa de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado e assim por diante. Então, S de t te dá a posição, né, a localização de uma partícula no instante t, tudo bem? E aí, o que vai acontecer é que o delta de S, o que é o delta de S? Olha o que vai ser aqui, vai ser o delta de y, né? Delta de y sobre delta de x. Mas aqui, na verdade, vai ser o delta S sobre delta t, né? Porque o x, na verdade, é o que eu estou chamando de t, que é tempo, e o y, na verdade, é a posição da partícula. Então, você pode pensar como sendo S, né? Aí, se você olhar isso, o que é o delta S sobre delta t? Isso aqui, na verdade, é o que? A velocidade média, né? Tá? Então, se você pensar na sua função como sendo a função posição de uma partícula em função do tempo, então esse ΔS, né, que é a variação incremental, é na verdade a velocidade média entre os instantes que você está olhando. Tudo bem? Porque justamente vai dar aqui, né, que a variação incremental vai ser o ΔS, se bem que a anotação não ficou muito interessante, né? Eu vou chamar de Szinho, vai, para não ficar. Tá, Szinho te dá a posição da partícula. Então, delta Szinho. Tá. Vai ser o delta S sobre delta T. Onde delta S a gente já conhece, né, da física ali, que delta S representa a variação da distância, né, que você percorreu em função do tempo. Então, é a distância que você percorreu durante um determinado tempo, isso te dá a velocidade média, tá? Então, nesse contexto aqui, se você pensar num contexto da física, essa razão incremental nada mais é do que a velocidade média.